Hagalaz. É do segundo Aet, né? O segundo Aet, ele é trágico. Se no primeiro Aet você é lindo, é fofo, é novo, tudo dá certo. Segundo Aet, ele é trágico. Segundo Aet, ele fala sobre limitações. E ele começa com Hagalaz, que é uma runa que fala que até os deuses têm destino, né? Que Exato. Hagal era filho de Odin e mesmo assim nasceu Seth. Até os deuses estão sujeitos ao destino. Até os deuses estão sujeitos. E quem conhece a história do Hagal sabe que a história do Hagal é o começo do Ragnarok, né? Ele é o herdeiro que não pode assumir e que, por uma traição, ele mata o próprio irmão. E lá está escrito que quando irmão matar irmão, começa o Ragnarok. Então, Hagalaz fala sobre o inefável, o inescapável, que tudo tem destino, que tudo está escrito em algum. Ele vai falar que até os deuses têm karma, até os deuses têm karma. Mas ele não fala isso de um jeito totalmente negativo. Ele fala que as mudanças, elas têm que acontecer, elas são necessárias para o caminho continuar. Uhum. Então, é muito sentido de se você não vai, se isso não acontecer, não vai dar essa abertura para esse caminho que vai vir no futuro. Então, às vezes, ele está significando uma destruição, ele é um pouquinho carta da torre, ele está significando uma destruição para uma construção. Isso. E fala sobre o destino necessário, só que o destino é inevitável. Fala sobre mudanças súbitas também, mas não é necessariamente que toda vez que sair vai ser uma mudança súbita. É, digamos que é uma ruptura necessária para a continuidade daquilo dar certo para você. É, a gente fala que ele simboliza o granizo, que destrói toda uma plantação para que o solo fique fértil de novo para outro tipo de plantio, para que o solo fique fértil de novo para o mesmo tipo de plantio. Só que levando isso para uma analogia, se você plantou coisas amargas, vamos falar boldo. É uma maravilha, só que é amargo. Muita gente não gosta do gostinho, mas o efeito dele é fantástico. Você vai querer plantar boldo de novo? Ou você vai querer plantar cerejas, laranjas? Então, tipo, né? Acontece a limpeza do solo, a destruição, para que possa ser feita de novo. É, Você mandou no grupo aquele material que eu te dei dos poemas? O pessoal vê? no grupo mandei sim. É exatamente nisso. Lá nos poemas fala exatamente essa analogia do granizo, o granizo que chega, que destrói, que acaba com a plantação e que revirou tudo e tá pronto para nova semeadura. Vamos lá. Eles eram muito pouco, eles eram muito pouco doloridos. Eles eram um povo muito assim do tipo, acabou, sentou, chorou, levanta e vai fazer outra coisa. Isso. E o granizo nada mais é do que água solidificada, né? Então a gente lembra que ele vem do céu sólido, destrói tudo, e quando ele está no solo, ele se torna água novamente, hidrata o solo e tá prontinho de novo para um novo plantio. E o É, gelo para eles era um quinto elemento. isso, era um quinto elemento. Eles tinham terra, fogo, água, ar e E gelo. gelo. Eles acreditavam no gelo como um elemento à parte, que pode ser cruel ou que pode te ajudar. Uhum. Tanto que a analogia aos gigantes de gelo, né? Que vinham para destruir. E é um caos criativo, né? Ah, é um caos que vem. É uma. Me fugiu a palavra, mas é o prelúdio de uma ascensão ou de um novo começo. Então, não adianta também escapar, porque é uma força natural.
ou seja, fora do controle humano. Então, Hagalaz, para muitos, indica um temor, algo meio ruim, mas para outros indica uma mudança, novas, é, novos quereres, novas chances. Então, tipo, novas plantações. É uma runa que eu gosto bastante dela. E, lógico, no início eu ficava, ah, não, nossa, Hagalaz é ruim. Não, nenhuma é, né? Depois que a gente vai conhecendo. E tem a ver com emoção também, se tratando de água, né? Então, ah, normalmente, quando é trabalhada a runa Hagalaz de forma individual ou também no oráculo, é, só que de forma individual isso se torna mais evidente. Quando trabalha-se com Hagalaz, rola um lance emocional, rola uma catarse emocional. Então, fala bastante sobre o emocional também e um novo recomeço para o emocional, né? Logicamente, como todas as runas têm algumas ligações com deuses, é, ela é ligada ao que a gente vem falando desde então, né? Hagal. E tem também ligação com Urd, que é uma das Nornes. Então, ela. Por quê? Porque é a inevitabilidade do destino. Tipo, é inevitável. Então, como as Nornes são as representantes do destino, Urd vem aí para dizer que é inevitável. Pode ser ligado a ela, pode ser ligado a forças selvagens da natureza, usando o SCAD. Esse formato também, que é o H, também muitas vezes ele representa o formato da própria máquina de fiar, que tem duas hastes e que no começo você tenta encaixar linhas tortas, que também é uma analogia às normas. Isso. É, e além, e como representa a letra H, quem que vem aí? Hel, mamãe. Tipo, também é uma das deusas relacionadas a essa runa. Por quê? Porque é inevitável. Assim como a morte e o renascimento. Os dois são inevitáveis, além do controle humano. Tem coisinhas pessoais que as pessoas se apegam e acabam não querendo nascer de novo. Quer se manter intacto naquilo e aí começa a desandar as energias, né? Tipo, ai, nada dá certo, nada dá certo, as coisas não vêm dando certo. Por quê? Porque talvez você esteja querendo manter algo que já morreu. E quando você quer manter um ente querido morto do seu lado, ele vai feder. Então, ligado a Hell também, essa inevitabilidade e a destruição que transforma, ou seja, morte e renascimento. Você tem alguma coisinha para complementar, Hagalaz? Não, eu diria que é esse movimento do granizo também, que é essa questão de tem que cair, encontrar o solo. Daí vai se tornar água, vai secar e vai subir novamente. Então tem um espaço cíclico em espiral também. Então, sempre a morte para os nórdicos, ela vai ser considerada um recomeço. E o réu não vai ter esse aspecto de inferno. O réu é muito mais parecido com o que seria o nosso purgatório. Ele é o lugar de passagem entre uma vida e outra. Vai para o réu, que a pessoa que ainda vai reencarnar lá na frente. Uhum. Porque o que deu a conotação do inferno foi o cristianismo, né? Lá na fusão de culturas. É, e na realidade não é. É um limbo, uma. É isso que a Rê falou,
É o lugar entre vidas. E aí a gente já passa pra Nid? Já passa para Nid. E assim a gente descobre que os nórdicos eram reencarnatórios, reencarnacionistas. Isso. Altamente. É, eu acho que eles não viam como reencarnacionismo, eles viam como um movimento cíclico. Enquanto você não fizer uma coisa diferente, você está no movimento cíclico. Uhum. É mais pra esse lado do que pra reencarnação, né? Tipo kardecista, por exemplo. Uhum. E nós E temos need. Eu amo need, porque need é exatamente isso. É need. Need é não. Não. É o bom e velho não em alemão. Então não é para ter dúvida. Se aparece essa runa no jogo, ela está falando não. é o maior Então, não do se. Futark É. inteiro. Então, assim, eu não vejo o pessoal, o que que será que need quer dizer no jogo? Need quer dizer que você não pode fazer isso. Need quer dizer que não deve fazer isso. Então, é medo, atraso, é dificuldade, você vai fazer isso e nada vai dar certo. Need, assim, N-I-E-D, need. Quer dizer não, não. Então, quando need aparece, devo casar com esse mancebo? Não. Devo aceitar esse emprego? Não. Ela é o único não assim tácito. É não, minha filha, e não adianta. Exato. É não adianta. E aí, essa runa, ela também na fusão. Eu gosto de falar um pouquinho da história sempre porque eu acho rico em cultura. Porque na fusão da cultura inglesa com a cultura nórdica, quando eles invadiram a Inglaterra, need em inglês significa precisar, né? Então, tipo. E aí há uma alteração na escrita da palavra, que nem a reescreveu aí a forma need, só que depois, na cultura inglesa, essa palavra foi transformada em need, que é precisar, need. É a necessidade, carência, necessário. É algo I need help. Eu preciso de socorro, sabe assim, de ajuda. Então, ela tem ela traz essa carga também. Então, ao mesmo tempo que ela fala não por quê? Porque há uma necessidade de algo. E ela mesma fala sobre isso. Porque uma das características principais de Nietzsche é a reflexão, e ela fala muito sobre a, o, o porquê, né? E fala também sobre. Ela tem um exemplo fantástico que é o antídoto. Tipo, Nietzsche também traz esse conceito do antídoto. Tipo, do próprio veneno, no próprio veneno está a cura. Então, tipo, dentro daquela decisão, dentro daquela pergunta, questão que você traz, em que saiu need ou naudis, vai ser um não. Por quê? Porque há uma necessidade de algo. Então. É uma runa, assim, fantástica, deslumbrante. É, claro que dependendo também da questão, ela vai trazer um significado de escassez. Está escasso, ficará escasso, é, já esteve escasso, sabe assim? Então, é uma runa que fala bastante sobre escassez. De pensamentos, de amor, de dinheiro, de. É que sempre que a gente fala a palavra escassez, a gente já. Nosso cérebro humano brasileiro já leva pro financeiro. Escassez financeira. Ai, dinheiro. Não. Não, mas eu vou mais para o lado conhecimento, Isso. principalmente se é um conselho para você não fazer alguma coisa, é porque te falta conhecimento. Uhum. E normalmente as runas que vêm posterior a ela, ou
no mesmo jogo que ela, estão te dizendo o que é que está escasso ou necessário. O que é que está sendo necessário, né? E simboliza também restrições internas, que é o que a gente está falando. É, fala, ela, como ela traz a conotação de reflexão, é, também fala sobre disciplina, né? E eu acho, Rê, que essa need, ela tem muito, ela tem também a cara da torre do tarô, que eu fiz uma analogia que ela tá aqui. Vocês percebem que a runa need é isso daqui, assim, ó, é um, é um, uma haste com um corte. Então, tipo, corte, cortou, escassez, corte, necessidade, necessário, e também um corte da ilusão, para que você possa reconstruir a essência, a verdade, o que realmente é. Então, por isso que ela também traz a conotação de reflexão, né? E muitas vezes, em algumas perguntas, em algumas questões, ela fala sobre a transformação pela necessidade, né? Então, tipo, me faltou muita empatia no passado. Então, jamais terei essa apatia novamente. Então, você teve uma mudança pela falta de algo, uma mudança pela falta de empatia, se tornando empático. É um exemplo apenas. E aí, isso é uma runa bem complicadinha para muitos, mas é fantástica no quesito transformação. Pular de nível, sabe assim? Passar para o próximo. Corta, corta. Tem gente que adora Corta, corta. carregar mortinho, mas. É, e também tem a ligação com deuses, né? A Skuld, que é mais uma das Nornes, e. Porque Escudo é qual? É do passado? é do presente. É do presente, né? Uhum. Escudo. É porque ele tem essa Ah, não, desculpa, relação é de. a do futuro. É a do futuro. É, Verdande é a do presente. Tá, Urd, passado, Verdande, presente, Skuld, futuro. porque está se falando sobre cortar alguma coisa agora. Então não é nem o passado, ou é o presente ou é o futuro. Isso. Quer passar para o próximo nível? Corte agora. Presente. Ah, mas cortar o quê? As próximas runas vão estar te trazendo uma luz do que é que está acontecendo ali. Ou às vezes a própria pergunta, porque às vezes a própria pergunta é muito clara, a própria pergunta é sobre um tema. Ah, a faculdade, eu vou conseguir a OAB? Não. Hoje não, hoje não. Ah, por quê? Daí vai aparecer, daí é uma outra questão. Daí vai falar, meu filho não estudou. Pois é. E aí, às vezes é claro assim, mas aí tem aquelas perguntas mais complexas, do tipo, como eu devo fazer para tal coisa? E aí sai need. Então, tipo, corte. Corte o quê? Para que eu consiga aquilo, né? Então aí, é, claro, também pode ser dito na própria runa, mas eu, como um bom virginiano, eu gosto de tirar mais opções, mais possibilidades. Ah, além das Nornes, além de Skuld, também tem uma relação com Loki. Lições, porque ah, Loki foi um deus que, por mais que ele seja trickster ou marotinho e tal, ele passou por muita dificuldade também. Ele passou por. A nação dele foi aniquilada, né? Que eram os gigantes de gelo. E restou ele.
que foi adotado por Odin. E aí, em Asgard, tudo continuou sendo difícil por causa de diferença dos deuses. Aí ele assumiu a forma dos deuses. É, e aí, dá continuidade na mitologia que vocês vêm conhecendo. Só que são lições por meio da dificuldade. Odin, ó. Loki passou por uma dificuldade muito grande de perder uma nação. E foi algo muito traumático barra difícil. Então, para nós, a runa Need, ela vai trazer essa conotação de lições que você aprende por meio da dificuldade. E também traz uma ligação a Loki. Só que é uma ligação a uma parte do que ocorreu com Loki na mitologia. Você não vai colocar assim, ah, eu vou fazer um ritual para Loki, coloca Need. Não aconselho. Kenaz é bem mais, né, a cara dele. Um ritual para queimar, para acabar, para cortar. Eu acho que para ele é Kenaz ou é Isa, que é a próxima A próxima runa. runa. E Exatamente. lembrando que tanto Kenaz como Isa são runas que pertencem ao nome de Loki, né? Loki é composto de quatro letras e Kenaz e Isa são as letras finais. Isa é muito simples, que Isa simplesmente é uma haste. É o Uma I. haste. É o I. E tem uma representação maravilhosa, que Isa é o gelo, é o congelamento. Ele A é um muralha. outro tipo de não. Eu costumo dizer que ele é um não do tipo, agora não. Agora não é o momento. Esse assunto assim está congelado. Então, ele não Uhum. é um não que nem need, ele é um não de não é a hora. Isso, espera um pouquinho, né? Espera um pouco, espera um pouco. Então, sempre quando sai Isa, eu pergunto para as pessoas: você conferiu todos os documentos? Você viu se era isso mesmo? Você sabe, vai comprar esse carro mesmo? Pode ser que esse carro dê problema, pode ser documentação, pode ser. Eu lembro que o Mário teve um carro que foi a própria Isa, né? Porque ele comprou o carro e simplesmente assim ele rachou de fora a fora do o chassi Nossa. quebrou de fora a fora, assim. Olhei assim e falei, ah, como é que eu explico? Isso daqui é uma runa Isa. Cortou assim, quase caiu. Aquele meme do carro abrir assim. Então Isa fala, não, agora não. Mas há Isso. um agora não assim do tipo, mas será que é essa casa que você deve comprar? Será que esse é o... Eu falo assim porque é muito comum sair nessas perguntas. Já que vai casar exatamente agora? Espera mais um pouco. O que será que você vai descobrir sobre isso? Porque é um congelamento, tem um segredo, um muro entre você e o teu objetivo. Tem uma parede, tem uma coisa que não foi comunicada para você, que você ainda não sabe como lidar com aquilo. Uhum. Exatamente. E eu tô aqui, ó, montando aqui isso para vocês visualizarem que tem aqui, ó, Loki, formado por Lagus, Otala, Kenaz, Isa, Loki. É isso aqui. E aí, Isa também representa a muralha de gelo, né? Que trazendo um outro lado, um lado é, além do esperar, do não é o momento, a Runa Isa, ela pode te trazer tanto benefício. Galera, é babado. Tipo, sabe, do tipo barrar pessoas, congelar pessoas. É muito, muito. Eu já fiz tanta coisa com Isa. A Rê tá aí pra dizer. Eu costumo usar Isa assim, eu só falou sobre o Galdra dela. O Galdra dela é um sibilo, como se fosse de uma cobra. É só assim, com a língua no céu da boca. É um sibilo de uma cobra, assim, Eu costumo fazer esse sibilo e imaginar ela na minha frente. Por quê, gente? Porque
Eu moro na Paulista, que se eu for andar 100 metros daqui até a padaria, ai, vão me parar os palhacinhos do bem, que eu tenho que dar alguma coisa, os médicos sem fronteira, que só 1,99 por dia eu estou salvando uma criança e tudo bem. Daí o Criança Esperança, que só. Daí eu não posso, porque se eu for ir dando 1,99 por dia para cada um deles. Eu cheguei na padaria, não tenho mais dinheiro, então eu costumo fazer isso, fazer um muro de gelo entre eu e as pessoas, para eu ter esse aspecto de ela, eu não vou parar, né? Ela tem uma barreira entre nós. Eu já vejo claramente que tem uma barreira entre nós e eu não vou parar. Então eu uso muito isso, só que depois você não pode esquecer de tirar esse Isso. muro de gelo, porque uma vez eu fui da minha casa para a casa do meu mestre, e ele morava na Paulista, eu morava no outro lugar da Paulista, e eu fui conjurando. Daí eu peguei, cheguei no prédio, chamei ele, cadê ele? Daí eu mandei um WhatsApp para ele, eu tinha passado por ele, ele tinha passado por mim, e ninguém tinha se visto. É. Isa tem que tomar um cuidadinho, exatamente, porque tem que lembrar de desfazer, porque senão congela, congela e congela. Mas E, é bom você fazer no Natal, por causa do tio do é para ver, para comer. Por causa uhum, do tio que pergunta se você casou, se você vai ficar para titia. Por causa do tio que vai perguntar se você é Lula ou é Bolsonaro. Faz um is assim, do tipo, não tô disposta para isso, e vai. e vai. Então, Do Isa, mesmo jeito, você projetou, você imagina ela se desmanchando na tua frente, uhum, e depois você sibila o i. eu já fiz isso indo pra casa da Rê. Tipo, exatamente por conta da galera Green, não sei das contas lá, como é que chama? Greenpeace? Greenpeace. É, Greenpeace, palhacinho do bem e tal, essas coisas assim, já mandei ver. Só que assim, desfazia. A única coisa que me aconteceu por esquecer de tirar Isa foi um período de ataque que eu coloquei Isa nas quatro paredes do meu quarto. E esqueci. E aí, tipo, pergunta se, se tinha um dia lotado no dia seguinte. Pergunta se eu fiz. Eu fiquei congelado. Esqueci de É, tirar. paz inimiga no rolê. E paz inimiga no rolê. Paz inimiga no rolê. E aí, Isa também fala sobre a tranquilidade. Ela não é algo tipo need, tipo, não, é, é um espera, mas uma tranquilidade também te chama para reflexão, que é o tempo de tranquilidade que você vai conseguir ter discernimento para entender determinadas coisas. É uma pausa necessária, porque o cérebro da gente ele é muito frenético, principalmente para gente que mora em São Paulo. É, então, é uma pausa necessária, às vezes é necessário. Eu já usei ISA para, tipo, faltava o quê? 5 minutos para começar o meu curso e eu tava atrasadinho e não parava de passar carro nas duas avenidas. Usei ISA para atravessar a rua, com certeza. Para um pouco. É uma parada no tempo. Também tem essa analogia de ser uma parada no tempo. Uhum. Então, Isa ela é bem poderosa. Logo, se tratando de muralhas de gelo, se tratando de uma pausa necessária de congelamento, quem que a gente traz como referência? Ymir, o gigante, o primeiro gigante de gelo que gerou todos os outros e de grande inteligência. Não é Mimir, é Ymir. Ymir. É. E, ou seja, é algo que foge ao controle. Sempre que a gente fala de gigante de gelo,
a gente fala sobre algo que foge ao controle humano. Então, por isso que a gente enfatiza o cuidado em desfazer. É, porque senão perde o controle. O congelamento de Isa. É, e por se tratar de inverno e quietude, parou, congelou, também a gente fala da rainha do inverno, né? Skadi. E, e é muito. É bem ligada a ela e a Ymir. Então, Skadi tem uma coisa interessante, gente. Ela é demonizada. A uhum, gente vê nas histórias a rainha de gelo, a rainha de gelo, a rainha de gelo. Ela vai ser demonizada. Por que que ela vai ser demonizada? Porque ela é o epíteto da mulher separada. Ela é a mulher que não aceitou o marido que foi dado para ela e falou: Não, não aceito. Vou me separar, vou voltar para minha terra, vou voltar para o meu morro. E além dela ir para a terra, para o morro, ela vai casar de novo. Então ela é separada e ela é alegre. exato. Daí ela vai ser demonizada, daí você vai ver assim essas histórias da rainha de gelo, que é horrível, é uma demonização da mulher que se separa. Trazido por onde? Pela fusão de culturas, cristianismo dominando e etc. Então, demonizou-se Skadi por ser a mulher feliz e separada. Então, e Skadi, ela foi casada com o pai de Frey Freya, não foi? Com Foi com Njord. Njord. E depois ela se casa com quem mesmo? Estou tentando lembrar o nome. Foi o da flecha certeira, que sempre O acertava. Uller. Uller. Se casou com Uller. O, Que é um deus da morte também, né? Porque é um deus que nunca erra as suas flechas. uhum. Digamos que um Dark Oxóssi. Tipo assim, Dark Shot. Maravilhoso. né? E aí, podemos. Ficou claro até aqui, gente? As três primeiras runas, porque daí a gente já passa pra Gera. Ou Yera. Ou, como diz o nosso amigo rei, Jerom. Ai, Gente, não, mas faz tempo que a gente não vê não vê o nosso amigo. Eu tinha é. um, um Eu, ásatro que pegava no nosso pé, que falava, não é Gera, é isso. Gera. Deixa eu contar rapidinho pro pessoal como é que foi. Eu tava estudando na época, né? E aí eu procurava tudo e todos. E aí encontrei, tive um momento de acesso com esse Asatru. E aí eu perguntei pra ele, eu falei assim, você pode me explicar um pouquinho mais como você tem um conhecimento amplo? Você pode me explicar um pouquinho mais sobre a Runa Gera? Aí ele falou assim, não sei do que você tá falando. Gera? Não, não sei do que você tá falando, não. É, não existe essa runa. Aí eu falei, é essa daqui, ó. Tirei uma foto e mandei. Ou seja, a Aqui. runa Gera, ou Yera. E era. Aí ele falou, agora eu sei do que você tá falando. Você está falando da runa Yorum. Tipo, Calma, gente, calma, gente. Fala português, não precisa galdrar toda hora. uhum. E aí, lógico que eu e a Rê, a gente já transformou em meme. Já, já. É. E a runa Gera ou Yera Rê, antes de continuar, repita aquilo que você fala em todas as aulas de runas. Que a runa pode, que a pessoa Você pode chamar a pode runa de chamar a runa de batatinha, desde que você saiba o significado dela. Às vezes a pessoa assim chega e fala: Gira, teiuas. E você fala, então, e o que que quer dizer teiuas? Plim, 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 plim. Então você pode chamar de batatinha, desde que você saiba o significado dela. Exatamente. Ou seja, não se preocupem com a entonação, você não precisa falar o dinamarquês antigo, você não precisa nada disso.
leu ali, falou do jeito que você quer, sabendo o significado, voilá. Pois é. E Gera é a colheita. é a colheita. Gera é exatamente o solo fértil. Gera está muito relacionado com Gerda, que é a mãe do Thor, que o Odin era muito danado. Odin foi um menino danado, até ele encontrar a Frigga, e mesmo depois. Eles eram muito liberais sexualmente. Então, Super. Odin catou todo mundo que podia pegar, sem descrição. E tem uma simbologia aí que Thor, ele é filho de Odin com a terra, porque Gerda é exatamente a terra. Gerda seria uma coisa assim do tipo Pachamama, do tipo grande mãe. Isso. E Gera, ou Yera, é a primeira letra do nome de Gerda. Então está relacionado com cultura, está relacionado com fertilidade, com primavera. Com primavera, com cultura, com terra, com fertilidade, com tudo todo o caminho pós-dificuldade. Ou seja, ela também pode te trazer em alguma jogada resultados a longo prazo, ciclos naturais, ela também vai representar isso, é, e ritmo de vida. Porque às vezes, principalmente no mundo de hoje, a gente quer apressar algumas coisas. Realmente a gente está num mundo mais tecnológico onde as coisas acontecem um pouco mais frenéticas, mas existem coisas que são da vida, ritmo de vida, então muito bem empregado nessa runa. E ela fala também sobre recompensa do esforço empenhado. Lembrando que a gente falou lá de Hagalaz, da destruição do solo para o novo plantio, falamos de need como o não, como o que é que você não quer que seja plantado nesse novo solo. Isa, a reflexão, a pausa para esperar o solo drenar a nova água e a recompensa do novo, que é a runa Hera. Ou seja, ela fala também sobre a lei da semeadura, que é a colheita, né? Que a Rê falou. A lei da semeadura, você colhe aquilo que plantastes. Você colhe aquilo que você plantou. Então, é isso. É uma runa muito boa quando sai numa jogada. É uma runa que, para trabalho de prosperidade, de fertilidade, é uma runa muito fantástica quando trabalhada isolada. É uma runa que pode querer dizer gravidez. Pode. Querer dizer gravidez. Se a pergunta for essa, pode querer, assim, nessa analogia de solo fértil, pode querer dizer até mesmo assim, se a gente for levar para a modernidade, uma inseminação que deu certo, porque ele vai falar que foi preparado o solo e agora tem a fertilidade. Então, ela pode ser levada como gravidez de pessoa que tem dificuldade em engravidar. E Isso. você pode fazer uma água de gravidinha. Uhum. Exatamente. Eternamente responsável. E outra coisa que essa runa traz, além da. É muito legal quando eu estava estudando numerologia rúnica. Continuo estudando ainda, né? Mas. É, Melhor que eu. Eu não tenho é- saco para numerologia, nem a normal, nem a única. Fico pé da vida quando me perguntam de matriz de destino. Já eu gosto bastante. E essa runa aqui, como ela se trata de ciclo, ela traz um valor numérico relacionado ao um. Então, tipo, ela trata sobre, por exemplo, vamos supor que você pergunte por um acaso que quanto tempo vai demorar para eu melhorar tal característica, quanto tempo vai demorar para conseguir um emprego bom, quanto tempo vai demorar e sair a resposta é certeira de 1 ano.
É muito, muito, muito bom. É, e tem as ligações, né? Como se trata de fertilidade e colheita, a gente está falando de Frei e Freia. Em mais específico, está falando de Frei. É, pela fertilidade e em colheita, estamos falando de Freia e abundância e ciclos naturais. Aí é uma parte mais ligada à Freia. Diferente de Ferru, que simboliza a abundância, mas a gente está falando de algo mais matéria. O deslumbre, aquele todo lance. Aqui já é um pouco mais profundo, já é uma abundância mais natural, que vem pelo meio do esforço. E você consegue falar um pouquinho sobre Nertus? É porque Netos? como é uma divindade um pouco que pouco se conhece e pouco se trabalha, não tem muita característica nos estudos aí que a gente vem estudando. Mas Nertus fala sobre também prosperidade da terra, coisas da terra, assim como Gerda. Ah, Sim, mas mas ela não costuma ser uma deusa tão diretamente cultuada como Gerda, né? uhum, Então, Nertus muitas vezes tem gente até que associa que quando você fala Nertus, pensa que é masculino, e não, é uma deusa, é feminina, né? E ela é meio. O engraçado é que o nome Nertus, Nertus recebe outros nomes, e um desses outros nomes é Earta, que vai ser Eostre, Iostre. Eostre, que vai estar ligada a Ostara, né? E Exato. daí o nome Nertus vai sendo apagado, e cada vez mais você vai ter o nome Eostre. Mas Nertus é uma deusa que representa a fertilidade da terra cultivada. Assim, ela é bem ligada à terra cultivada. E, Isso. e ela também tem ela é uma coisa assim, meio que ela seria um dos deuses primordiais, né? Ela também seria uma giganta, porque em algumas obras vai dizer que ela vai beber da própria Aldumbra, né? Que é da própria Uhum. a vaca primordial. Mas, gente, tudo assim. Tem também uma discussão cósmica que a gente não coloca aqui, que quando se fala que os deuses foram criados por Aldumbra, por uma vaca primordial, pode ser também uma relação cósmica de que eles viriam da Via Láctea. Exatamente. Assim, Nertus, ela é muito pouco comentada, né, Rê? Tipo, e não é assim, no livro da Mirella Fall, no livro do Edward Thorson. Não. Ela perdeu-se muito no decorrer do tempo sobre Nertus. Então, Mas ela vai ali sintetizar com o anglo-saxão e ela vai virar Eostre. E isso. depois a gente vai ter um culto enorme a Eostre, que na verdade é um culto a Nertus. Mas a gente vê que tem um apagamento muito grande de todos os deuses que seriam primordiais, que seriam gigantes. Isso, na verdade, gente, é um apagamento do homem, nem medieval, do homem primordial. É um apagamento do tempo da pedra, porque o que que é o gigante? É o raio, é o trovão, é a tempestade, é a terra. Então, os primeiros deuses, eles nada mais são do que aquilo que submete o homem. Então, são deuses primários. Assim, nós temos os deuses primários, os gigantes. Nós temos os Vanires. Os Vanires são o quê? É o amor, é o filho, é a casa, é a agricultura.
E daí, quando eu falo sobre os Aesiris, sobre Odin, Odin é puro capitalismo. É. Odin é bebida, comida, pegar mulher, ter poder, ganhar ouro. Então tem uma relação com a evolução do ser humano. E tem um princípio muito grande de tentar apagar esse homem mais primordial, esse homem tribal, esse homem neandertal que eles foram. Sim. E é muito legal essa parte da cultura. É que assim, eu sou meio suspeito pra falar por conta do encanto com transformações. Dado que meu animal de poder é uma borboleta e eu sou filho de Hel. Então, tipo, amo uma transformação, uma morte, um renascimento, um lance ali. Então eu acho muito legal essas transformações. E então a runa Yera, ela tá ligada a essas três divindades em assim, maior potência, né? Os principais deuses ligados ali. E de Yera, eu acredito que seja isso, mas a não ser que se tenha algo a complementar. Não, eu ia falar que também é uma deusa de prosperidade, né? Sim. Prosperidade, assim, pode ser utilizado quando você tem o que receber, porque ela é duas vezes a runa Cano. Ela é Uhum. Cano que vai e Cano que volta. Então, você fez o seu fogo, você pagou, você trabalhou, falta o seu recebimento. Ela também pode ser usada magisticamente como uma runa para cobrar o que você tem que receber. É muito bom. Exatamente. Inclusive, já foi utilizado por mim, já. Teste aprovado. É, E aí a gente passa para a runa Eivas. Eivas, Eivas. Eivas ou Eivas, né? É. A dele tá mais bonitinha que a minha. A minha foi meio enviesada aqui. E aí, essa runa aqui, a gente vai estar falando sobre o eixo do mundo, sobre persistência, né? Ah, sobre transição entre vida e morte, sobre proteção espiritual, sobre força espiritual, é, sobre. Ele falou sobre vida e morte. Tem uma analogia também com fechamento de portais, com portais dimensionais entre os vivos e os mortos. É uma runa que nós usamos também para fechar portais astrais, portais de comunicação, porque o eixo do mundo seria um canal de comunicação. Uhum. É ótima para fechamento de portais. E por quê? Porque ela é uma runa que ela se trata sobre fim de um ciclo, início de um novo. Exatamente a transição. Então, os portais nada mais são do que uma transição entre um mundo e outro. É um atalho, né? Então, é ótima para esse fechamento. Contato com o sagrado. É fantástico também para o contato com os seus, com quem te rege, né? E eu venho recebendo muito WhatsApp com o pessoal querendo descobrir quem rege, quem tá ali e tal, mas eu peço um pouquinho só de paciência, porque se eu trago antes, pode dar ruim, sabe? É, gera uma ansiedade aí. E essa runa, ela é muito ligada à proteção também, né? Ela fala sobre uma proteção profunda. O que que é o profundo? Não é muita proteção. É, é uma proteção que não é do superficial. É uma proteção profunda. É algo que vai te proteger ali no nível espiritual. Eu ia falar isso, é uma proteção espiritual. Ela não é Isso. uma proteção física, não é proteção assim, não vão roubar teu carro, não vão roubar o teu celular. Ela é uma proteção espiritual. Ela é uma proteção espiritual. Às vezes a gente pensa que uma coisa aconteceu com a gente fala, ai, o que que foi isso? Isso foi proteção, não foi? Onde já se viu?
e a gente não sabe o que está por trás. E isso foi uma enorme numa proteção. O que foi segurado e o que não foi deixado chegar até você foi grande. Exato. E assim, eu utilizo muito essa proteção. E como ela também se trata de transição entre vida e morte, ela é muito. Assim, eu utilizo ela tanto para proteção quanto para transição entre vida e morte. Tipo, o que que eu faço? Egum, sabe? Tipo, volta que aqui não é seu lugar. Eu faço os encaminhamentos da galera que ficou presa aqui por apego, por amor, por diversas outras coisas, por vingança. É, voltar pro reino deles com essa runa aqui. Essa energia ela é muito, muito, muito potente para esse nível espiritual, para essa profundidade. Então, o reencaminhamento espiritual de quem já partiu, eu faço com ela. E aí, logicamente, tem aqueles acordinhos com a mamãe, né? Eu falo assim, ó, "Pss, cuida aí." Aí ela fala, manda pra mim, é nóis. Aí, mando pra lá. Eu até cheguei a criar um vídeo, né? Eu não cheguei a fazer o banimento espiritual, mas a detectar presença, essas coisas, tá lá no YouTube. Mas é algo que eu gosto bastante de ajudar. Tanto quem tá aqui quanto quem tá lá, né? Então essa é uma runa fantástica para isso. E além disso, ela te traz força espiritual. Tudo que você pensar num plano espiritual, essa runa ela vai poder te ajudar. E aí, o que que acontece? Vamos ver se vocês adivinham. Eu adoro jogar perguntinha para ver resposta no chat. Se tratando de tudo isso, de que falamos, essa runa ela vai estar ligada a quem? A qual divindade? Já que trata de plano espiritual, vida e morte. Quem aí sabe me dizer? Ti, a Hum, garganta pesou um pouquinho. Eu vou deixar você um pouquinho sozinho. Segue a aula que eu vou fazer um gargarejo aqui. perfeito. Fica à vontade. Boa, boa. É isso aí. É, Juliano, é, Cris, Bel, Estrelinha. Hel é a principal, assim, é a primeira divindade que tá ligada a essa runa. Porque se trata do plano espiritual, né? Então, tudo. Só um minutinho, deixa eu ver. Usada para proteger trabalhos espirituais. Com certeza, nossa, melhor. Cris, a melhor de todas para proteção do trabalho, né? E para te proteger espiritualmente também. Espiritualmente. Que nem a Rê tinha comentado ali, proteção física, essas coisas, não é uma boa. Mas essa é uma runa, assim, fortemente. Normalmente, quando eu faço um ritual, eu coloco o círculo, o ritual dentro, e nos quatro cantos eu coloco essa runa aqui. Só uma dica, assim, e funciona fantasticamente. Faço bastante rituais, porque sou apaixonado pela magia nórdica. Prática da magia, mas também gosto muito do banimento, da limpeza, né? Do banimento espiritual ali de quem fica, a galera obsessora, os que estão perdidos mesmo. E essa runa aqui, ela é fantástica pra isso. É muito, muito, muito boa. Super aconselho pra quem vá fazer um ritual e quer proteger o ritual para que não haja interferência, usa ela. Lembrando que não é simples assim. Porque assim, você vai fazer um ritual para prosperidade, mas aí prosperidade espiritual, né? Tipo, trazer uma elevação espiritual. Então, você vai usar uma determinada runa.
É... Olha lá, meu cachorro concorda comigo. Ou, peraí só um minutinho, depois eu edito. Ele resolveu latir do meu lado. Ele não pode ir lá fora, entendeu? Só um minutinho. Dá licença aqui, ó. É... E aí, o que que acontece? Você vai ter a runa que você vai estar trabalhando dentro ali do círculo. Só que daí, eu já vi muita gente fazer o trabalho colocando essa runa dentro dos círculos, mas aí perdeu o intuito do que você está fazendo. Então, essa runa aqui é de proteção, tem os seus lugares específicos, né? Nem que seja mental, sabe? Assim, mas é isso. Agora, vamos lá. Outra forma de usar. Peraí. Opa, peraí. Um ambiente tenso. Pode. Pode, com certeza. Pode sim. E colocar no pulso é uma ótima tática para você poder fazer determinadas coisas. Até quando eu vou fazer ritual, eu ou desenho na palma ou no pulso. Porque. E lembrando também, por exemplo, eu vou receber algo ou eu vou doar algo. Então, se eu vou receber algo, eu coloco nessa mão. Se eu vou doar algo, eu coloco nessa. Se eu vou fazer um ciclo energético, que é uma proposta dessa runa, final de um ciclo, início de outro, eu desenho nas duas para a energia poder correr livremente por mim. É, Pode usar como pingente? Claro, com certeza. É a melhor, assim, para pingente no quesito espiritual. Você pode ou desenhar no pulso para uma ocasião específica, que nem a Gisele colocou, como você pode fazer um pingente e andar com ela no pingente, sem problemas. E eu gosto de fazer essas runas, por isso que eu vou colocar futuramente na apostila as pedras relacionadas, porque é legal você trazer a energia dessa runa em uma pedra que vibre parecido com essa runa. Então, tem, sabe? Por exemplo, essa daqui, se eu não me engano, a, as pedras escuras. Não tem exatamente assim, tipo, a obsidiana. Não. É obsidiana, ônix, turmalina. Então, são legais para você colocar aqui como pingente. Inclusive, lá na loja eu fiz alguns pingentes e tem dela, viu? Depois eu mando foto no grupo se interessar vocês. É, Quebrar trabalho espiritual? Não, porque ela é uma proteção passiva. Então ela vai te proteger, ela não vai atacar. Então ela não vai quebrar. E se o trabalho está vindo em sua direção, talvez ela possa te proteger, mas quebrar, tipo, você vai ficar protegida, a energia vai ser barrada. Só que se você desmancha esse trabalho, volta, entendeu? Então ela não vai quebrar, ela vai te proteger. É uma proteção espiritual muito grande. Então, só que não é legal, o legal é quebrar, né? Ir no cerne da coisa e quebrar. Porque senão você vai depender de um pingente, você vai depender e não é legal, né? Então, gráfico de radiestesia, choque de retorno. Muito bom. Runas para isso? Sim, temos, com certeza. Mas eu gosto sempre de misturar um pouquinho de radiestesia com isso. É, amplifica a potência. Não que precise, porque é uma energia muito densa das runas, mas se já é densa e a gente amplifica, fica babado, né? E aí, no cerne vai chegar a runa. Calma lá. Não entendi, Cris. É, Deixa eu ver. Gente, ele falando que não quebra, tem que ver o seguinte: ela é uma runa que fecha portais, mas fechar portal normalmente não quer dizer que o negócio foi quebrado. Então, fechei portal, fechei portal. De repente, aquela comunicação não está ali durante um tempo. Isso não quer dizer que ela foi quebrada, quer dizer que você fechou o portal de comunicação, não quer dizer que foi anulada a magia.
Isso, exatamente. E, Cris, agora entendi. Perfeito. Vamos chegar sim na runa que quebra, mas já passamos por uma que quebra. Nid. Nid, ela quebra muita coisa. É, Nietzsche fala não, 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 então não deixa chegar até você, não deixa chegar até você, não deixa chegar até você, ela quebra. E se você coloca nomezinho, data de nascimento ou algum material e coloca a runa Nid, ela vai no cerne. Ela vai ser bonitinha. Ó, chega com peso. Então já passamos por uma que chega no cerne. A gente vai ter mais ainda nesse AET, na aula de hoje. Mas então, essa Mas, runa. inclusive, acho, essa, né? Essa daqui vai falar um pouco sobre isso. Opa, essa que É é a a próxima. próxima, É a próxima runa, é a Piord. próxima runa, que é pior, pior, Petro, Piotr, como é que você Isso. fala, Ti? Eu falo Não tem Piord. pior. Não, eu falo Fjord. Brincadeira, mentira. É, Tá, então acho que a gente já pode ir pra ela, porque eu falei as divindades que estão ligadas a ela. Hel é uma. Ah, não, não falei todas, peraí. Hel é uma que tá ligada a essa runa. Tem Vailand, né? Que é o ferreiro que tudo corta e que fecha os portões. Isso. Vailand. Heimdall, que é o caminho entre mundos. Ou seja, portais. Então, também é uma runa ligada a Heimdall. E é, busca iniciação, tudo em nível espiritual. Busca iniciação. Árvore Yggdrasil, árvore cósmica, árvore dos conhecimentos de todos os mundos, com todas as possibilidades de você ir, vir, de vir conhecimento até você. Então, Odin também vai estar ligada a Odin, essa runa. Ah, e é isso, os três principais deuses, os quatro, né? A Rhea comentou aí também sobre o, a divindade, e são essas aí que vão estar ligadas à runa Eivas. Aí a gente já pode passar para Peord. Peord é boa, hein? Eu gosto muito de usar. Vamos falar sobre ela, só que depois também tem umas diquinhas aí legais, viu, Cris? Que a gente pode usar sobre usando o Peord. É muito boa. É... Peraí, podendo retornar melhor ainda. Fechou 90% do meu financeiro. É, dá pra ser utilizado alguma coisa aí referente a encerramento. Mas essa mensagem que você mandou aqui, falando de finanças e tal, travou o financeiro, não tem muito a ver. Pode ser uma consequência de algo espiritual. Então, se for, essa runa vai dar bom. Mas se for financeiro apenas, sem ter um cerne, um centro espiritual, aí ela não vai dar tanto resultado assim. Opa, consequência de demanda? Então, bora. Pode usar ela, pode usar need, pode usar essas coisas assim pra quebrar. Legal, então vamos para Peord. É... Peord, ela vai te trazer ah, conotações de magia, de oculto, do que é que está oculto, do destino oculto, da. Ela fala muito sobre o cálice, sobre a algibeira, sobre. Ó, aqui, ó. O formato de Peord tá aqui. Só que na runa, ela não tá assim. Ela tá. Enquanto eu mostro o saquinho, você mostra a sua Peord aí, ó. Pra gente fazer a analogia. Isso. Olha lá, ó. Boquinha. A boquinha de Peord ali. O próprio saquinho, ó. É, o saquinho, Ah, ó. Você consegue desenhar Peord aqui assim, ó. É Peord, ó, o saquinho aí. Então, tipo, traz sobre isso, o que guarda, o que tá oculto aqui dentro. é um pouco a caixa de Pandora. Isso.
É muito, muito boa. É uma runa fantástica que vai te trazer, assim, o destino oculto, o que está oculto antes de oracular sobre. Você colocar no seu corpo ou colocar no ambiente a runa Peord quando for oracular alguma coisa vai ser fantástico. Segredos no seu inconsciente. Eu acho isso muito fantástico. Usei bastante, só que não aconselho pra agora, tá bom? Porque tem coisa aí no inconsciente da gente que a gente não vai conseguir decifrar por enquanto. Então deixa pra um pouquinho mais pra frente, tá? É, assim, fazer o trabalho com a gente mesmo. Agora, o que será revelado? Essa runa ela fala muito sobre revelações. Então, tipo, aquela hora que eu falei, viu, Cris? Cris, quer saber algo? Quer ver alguma coisa assim o porquê é que fui atacada, não sei o quê, quem tá me atacando? Pá, faz um trabalhinho com essa aqui, ó. É tira e Porque é a queda. coisa mais bobinha do mundo. Colocar debaixo do travesseiro para ver o escondido, Uhum. para enxergar o que está acontecendo escondido. Eu fazia isso para achar documento quando eu queria tirar a cidadania italiana e os meus parentes, assim, não liberavam documento, não sabiam onde achar documento, não sabe. Eu põe pior, debaixo do travesseiro, você vê direitinho onde que está. Ela traz esses sonhos premonitórios, esses sonhos reveladores. Traz. Mas é importante falar também que não é. Como eu tinha comentado lá atrás sobre o imediatismo, a coisa muito rápida, é um treino, viu, gente? Não é assim, ai, coloquei hoje debaixo do meu travesseiro, não tive um sonho, então não vou pôr mais porque não funcionou. E não sei. Calma, é um treino. A energia, ela tem que quebrar barreiras até chegar até você, dependendo da pessoa. Então, é um treino, é uma constância ali. É, Deuses associados fala também sobre Seidri. Seidri é babado, né, Rê? Como eu gosto. Sim, Falando de Seidri, quem é a rainha do Seidri? Quem é a que mais. Todos os deuses iam a ela para que ela fizesse a prática do Seidri. Freya. Então, fala sobre o lado maga, o lado feiticeira, o lado magístico de Freya, sem ser o lado guerreira. Então, ajuda muito também na prática do Seidri. Depois a gente fala sobre o Seidri, que é para não tomar muito tempo. É... Nornes, por se tratar de destino oculto, você pode ter uma conversinha com elas ali para ter uma revelação. Urd, uma das Nornes, mais em específico Urd, porque ela é mais profunda. É a do passado. Urd, Verdande e Skuld. Então, é a jovenzinha, a donzelinha. É, então, tá ligado a essas três divindades. E a runa que mais funciona para revelações é essa daqui. Porque assim, vamos supor, aqui tá bom, pelo menos no meu vídeo tá aparecendo o formato inverso dela. É, ela é assim, e se você colocar ela assim, ó, é um saquinho, dá para você colocar coisa dentro. Se você faz assim, despeja. Ou seja, ela pode servir tanto para você ocultar como para revelar. Então, lógico, se for fazer uma magia sobre isso, usa a posição certa da runa. E a posição certa e intenção, né? E ela é uma runa ótima para isso. Algo a acrescentar, Rê? Ou podemos passar para Algis? não, eu já não estou podendo falar muito, estou deixando Ah, você. então fechou. Então, alguma dúvida sobre Fjord? Dependendo da dúvida, a gente pode dar uma.
Pode ser usado para alguém, para que alguém revele algo ou para uma situação. Opa! Pode. É, pode sim, com certeza. E aí, mas lembrando, gente, cuidado na hora de pedir algo, porque às vezes vem além. Você quer uma coisinha. Então, o saber pedir é bem interessante, porque às vezes vem, né? É uma energia muito densa. E caso vocês tenham mais alguma dúvida, manda lá no grupo, tá bom? Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, bom. Tá, beleza. Agora vamos passar para Algis. A Algis, ela tem esse formato aqui, ó. Essa é a Algis. Acredito que muitos de vocês já conheçam, porque o que eu recebi de mensagem falando que é, de proteção, recebi de mensagem o pessoal falando, eu desenhei algiz na vela, eu desenhei algiz na vela. Então, tipo, então vocês já entendem mais ou menos o funcionamento dela. Sim, ela é bem potente para proteção. Ela fala sobre a. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui algo pontiagudo. Cadê? Uai, aqui. Ó, aqui a gente vai ter. Aí você fala assim, é um tridente, é alguma coisa assim, tá? Não é bem isso. O que ela tá querendo revelar aqui, o que ela tá querendo dizer é que ela é uma runa que representa as valquírias. Nessa runa aqui eu já tô dando aí a primeira divindade para vocês entenderem o contexto. Então, eram três valquírias, né? E são bênçãos que vêm dos céus à terra. Então, uma, duas, três valquírias que jogam as suas bênçãos dos céus para a terra. Então, fala muito sobre milagres, sobre proteção, sobre recuperação, sobre inexplicável, sabe? Que foge da ciência e da lógica. Então, é algo que está muito ligado a essas três valquírias aqui. E tem outra runa que se chama Kalk, que é assim, eu acredito que eu já tenha falado com alguém. É, é um outro significado, não é desse Futark, mas é outro babado, ligado a Hel. Mas enfim, não confundam. E aqui a gente vai falar sobre as Valquírias, né? O escudo espiritual. E aí eu vou desenhar aqui pra vocês uma algiz. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, deixa eu ver. Não. Tá. Isso, tá, pode ser. Aqui a gente tem uma algiz, ó. A gente desenha aqui. Coisinha, diquinha simples. É, algiz. Beleza. Se a gente faz. é, gente, desculpa aí o desenho que eu tô fazendo meio apressado, tá? Ó, se a gente faz a roda do ano, a gente vai falar sobre isso lá na frente quando a gente for entrar na magia, mas eu já tô dando uma adiantada aqui porque a algiz é fantástica pra isso. Quando a gente faz a roda do ano, se você desenhar uma algiz em cada extremidade, é, a gente vai ter algo aproximadamente assim. Seria coincidência, é, relacionar esse símbolo a um floco de neve que vem do céu para a Terra? Hã? Hã? E aí, tipo, isso é um escudo de proteção, assim, fantástico. Enquanto a gente estava falando da runa Eivas, que ela é uma runa de proteção espiritual e tudo mais, babado, fantástico. Esse escudo de proteção, ele é assim, absurdo, absurdamente mais potente e mais. É um escudo. Todos os guerreiros usavam nos escudos o elmo do terror, que nada mais é que aquilo ali. E por quê? Porque é uma proteção.
enorme. E aí, o que que acontece? Para magia de proteção, é fantástica. Para magia de milagres, também é fantástico. Só que daí você não vai desenhar aquele mesmo símbolo. Lá na frente a gente vai falar sobre magia. É, guias espirituais, conexão com os seus guias. Já que vem dos céus à terra, o que que acontece? Isso vai vir dos céus à terra, que é onde você vive, a Midgard, até você. Então, é uma runa boa para você fazer uma meditação, para dormir com ela debaixo do travesseiro, para poder ter, não premonições, mas é bom você ter a assim, a ciência de que essa runa, ela, debaixo do travesseiro, ela vai te apresentar possibilidades de saídas de alternativas complicadas, ela vai te apresentar possibilidades de proteções maiores. Então, assim como ela vai te apresentar alguma cura ou alguma recuperação em determinado âmbito por meio de sonhos também, tá? Fala sobre instinto superior. Ou seja, essa runa ela vai sempre se, como é que fala? Se remeter ao superior, que vem dos céus para a terra. Vai estar sempre ligada ao superior. Defesa energética, que é o que a gente estava falando. Só que quando a gente fala de energética, a gente fala sobre espiritual, físico, é, emocional. Então, energias, né? Ah, e o crescimento espiritual vindo por ela, porque ela vai também te trazer algumas lições bem legais, né? Intuições, é, revelações por meio de intuição, por meio de sonho, tudo em prol do seu conhecimento, né? Então vai ser bem legal. Limites claros, tipo, ou seja, é uma barreira daquelas. É, é uma proteção assim absurda. Então, lembra, ó, um exemplo legal. Existem casas que, por exemplo, aqui tá a cama onde eu durmo e na minha frente tá o meu guarda-roupa com um espelho enorme. E espelhos são portais, né? Se algum ser aí meio ruinzinho descobre o atalho ali, ele vai passar ali pelo espelho e indicar os amiguinhos. É, Em todos os meus espelhos eu desenhei esse símbolo aqui do floco de neve, que é o escudo de proteção de Algis. Ah, mas você desenhou todo o seu espelho tem esse desenho? Não, calma. Eu desenhei saliva. Ela evapora, tem parte minha, proteção, babado, acabou, selado, ninguém passa. Só que hoje em dia nem tem mais espelho em frente à cama. É, E essa runa, ela trata sobre muita coisa e grandes. A maior parte dela, ela vai falar sobre você? Vai, porque você tá na base dela, né? A gente tá aqui, ó. E as divindades aqui. Então, tipo, é uma relação direta entre as divindades, os seus guias, as valquírias e você. Então, é uma runa ótima para proteção, para conquista de algo, bênção dos deuses para conquista de algo. Então, é bem legal. É, além das valquírias, ela tá relacionada a Heimdall também, né? Que é o guardião. Por que que Heimdall tem a missão? Porque ele é o guardião, ele é o que barra a passagem de quem não pode passar. Ele é o que barra os caminhos dos nove mundos. Então tá ligado a ele também, porque ele é o guarda, o guardião. Essa runa é uma runa de guarda, né? E também sobre proteção mágica, porque o lado de Freya, mago, o lado magista de Freya, que pratica o Seidri, que é babado, vai estar ligado à runa Algis também. E temos o quê? Temos ali alguma dúvida nessa runa? Pode ser, porque assim, como a gente mora em Midgard, é um planeta material, né? Então, tipo, se isso te deixa em apuros, por que não? Mas assim, não é uma runa muito ligada a isso. Ela pode te dar um help, mas
Não é assim, ai, quero dinheiro, vou usar o giz. Não, não é muito, ela não é muito pra isso, não. Ela é de outro nível. Nível material é outra história. É mais fácil usar Gera para isso. Isso. Mais fácil já gera ou ferro, né? E maravilha. Algiz apresentada e agora a gente vai pra última, que é Soul Willow. Eu amo essa runa, é uma das minhas favoritas. Soul Willow é vida, é babado. Gosto muito dela. Porque Soul Willow, ela vai falar. Cadê? Soul Willow. São ruins. Ou Sigel. Vai de Aqui. como você prefere falar. Que é a runa que, infelizmente, o Hitler estragou. Exatamente. Mas, gente, uma curiosidade, se vocês forem ver, é o símbolo que o Harry Potter tem. É a cicatriz do Harry Potter. Exatamente. E aí Hitler estragou, por quê? Porque aqui eu faço em forma de raio. Mas você pode ver que a linha da Ré é forma de raio, mas é menos inclinada, né? Ela é menos. Então, vamos aqui pro lápis de novo. O que que nosso queridinho Bigodinho fez? Ele pegou uma Suílo, que simboliza o sol, e fez o espelhamento, né? Ah, ó, Ele montou a SS, né? isso. S, Suílo, e S, Suílo. E aí, tcharam, o que temos aqui, né? Tragou a runa Soul. É, porque daí virou um símbolo bem negativo pela massa do planeta, né? Ele fez o sol escuro, né? Então, é, e é mais que a prova do que essa runa pode fazer. Depende na mão de quem ela está, né? E encontraram diversas runas, diversas outras coisas na casa do Hitler e, enfim, ele era bem, ele tinha esse lado. Tinha. Só que não para um lado muito bom, né? E aí, o que que acontece? Essa runa, Soul Willow, ela é a sua essência. Ela vai tratar da sua essência, porque é o raio solar. Por mais que ela pareça um raio, eu desenho ela num formato que parece um raio de tempestade, mas é o raio solar, é o símbolo do raio, é o sol. Então ela vai falar sobre vitória, ela vai falar sobre sucesso, vai falar sobre Brilho clareza, pessoal, sobre se destacar, isso, sobre destaque. Quero ser notado, sou Willow. Fala sobre cura e recauterização. É uma ótima runa para recauterizar, não, ou melhor, para Kenas, ela vai cauterizar. E o lance da runa Soul Willow, ela vai revigorar, vai te trazer energia vital de volta. Ela vai te reestabelecer de uma forma fantástica. E clareza mental. Se você está confusa, está tudo muito obscuro, o raio solar vai iluminar para que você entenda determinadas situações e te traga uma clareza mental total de alguma coisa aí que esteja te atrapalhando em meios mentais de confusão. É energia vital e além da energia vital, ela vai te trazer também a direção correta. É a que vai te iluminar, vai iluminar o seu caminho para a direção correta. Ai, não sei para onde ir, não sei o que eu faço, não sei o que que. E lembrando, não apenas para o físico, ela, lógico, também pode te trazer direcionamento para, tipo, para onde ir aqui no físico. Mas não é disso que a gente está falando. Serve, serve, mas a gente está falando de o que fazer. Qual caminho eu devo seguir? Dentista ou médico? Sabe? Ela vai iluminar o seu caminho. E não é uma decisão que o além, que os deuses trazem para você. É o que está escondidinho lá no seu inconsciente que vai acender com a força de Soul. Então ela é muito profunda,
Muito legal, muito fantástica. Eu uso, eu tenho pingente com ela, uso quando necessário, porque hoje em dia eu uso as coisas mais Me assim, ó. deu pingente, ele, Oi? sim, ele me deu. É, e eu dei pra Rê. E aqui, por exemplo, freia, granada, pulseira de granada. Não necessariamente tem uma runa talhada. Hoje em dia eu tô usando assim. Aquele colar lindo que a Rê me trouxe. Não tem runa nenhuma talhada, mas eu uso com a energia das divindades ali que, né? Então, nem tudo precisa ter a runa. E eu já posso dizer de bate-pronto aqui que citrino é uma pedra legal para você atrelar a energia de Soul Willow. Citrino é uma pedra bem legal. A pedra do sol natural, óbvio, ela é a que mais vai te trazer essa energia de Soul Willow. Então, você quer a vitória, você quer o sucesso em determinada ocasião? Soul Willow. É muito fantástico. Essa runa, ela é bem boa para diversas ocasiões. E principalmente quando a gente fala de sol, lembrando que sol é o ser, é o seu eu superior. Então, ela vai ativar o seu eu superior para que ele te indique caminhos, para que ele te proteja, para que ele faça determinadas coisas. Os deuses associados com essa runa aqui, com Souilo, a deusa Suna, que é a deusa solar, né? A deusa do sol, a deusa que ilumina os caminhos, a deusa Aliás, é uma das poucas culturas que o Sol é uma deusa feminina e a Lua é um é deus um deus. masculino. Uhum. Normalmente a gente vê a Lua associada à mulher e o Sol associado a homens. Mas na cultura nórdica, isso dá uma invertida. Então eu acho bem legal isso daí. A deusa Suna, a deusa solar, ela é trazida fortemente aqui por Souilo. É uma runa atribuída a ela. E o Vander, Vander tem um. Ele já fez uns lances lá há muito tempo atrás, em que Baldur é um guia dele, né? Uma divindade atribuída ali que tá com ele. E Souilo vai também falar sobre Baldur. Pureza, a luz, Baldur, o puro, o iluminado, né? Então, é uma runa que Vander pode utilizar para ter contato com o seu Baldur, que é sucesso. Ahn, ah, Frey também. É o deus solar. É o brilhante, a vitalidade e prosperidade. Então a gente vai estar falando também de Frey aqui na runa Soul Willow. E ah, você pode representar ele com Ferru, pode representar com Soul Willow, mas qual a diferença de eu representar com um, com outro? O que que eu desenho na vela? Ah, eu vou desenhar os dois. Ah, eu vou desenhar. Depende do que é que tu quer. Depende do que é que você quiser. Então, vai ser. Aqui, a gente está no segundo Ait. E o segundo Ait, ele é mais profundo, né? Ele é mais interno. Desde o início que ela. O sofrimento, a devastação e tal. E agora a gente termina com uma runa solar. Então, é algo, uma prosperidade. Se tratando de Frey, é uma prosperidade mais profunda, mais sua. Vai não tem muito a ver com matéria e material. Tem a ver com uma prosperidade sua. Então, sim, se você quer esse lado de Frey, pode representar com essa daqui. Baldur, também. Suna, perfeito. São os três principais deuses que essa runa traz. E assim, a gente finaliza o segundo Ait aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, essa é a hora. Porque eu acredito que, olhando o horário, a gente já passou bastante, né, Rê? É eu que tô com a gargantinha ruim, já tô aqui no.
no pó, falando, tá tudo bem, gente, tá tudo bem, mas estou no pó. Legal, o significado do sol aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre qualquer uma das runas que a gente apresentou nesse Ait, ou do Ait anterior, é, pode falar. Ou, se preferirem, joga lá no grupo que a gente dá um jeitinho de responder. E a aula se finaliza por aqui, para na próxima, semana que vem, a gente vai falar sobre o terceiro Ait, e que inicia-se com a runa Tyr, ou Teiwas, ou Tivas, né? Vai aí do sotaque que você preferir. Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado pela presença. Muitíssimo obrigado por ficarem aí esse tempo com a gente. Espero que tenham gostado da aula. Ah, legal. Muitíssimo obrigado. Que bom que gostaram. E essa aula se finaliza por aqui hoje, E nas próximas aulas eu vou estar mais colaborativa. né? Porque doença a gente nunca. Algo viral assim a gente nunca prevê. Não, não, eu acho que isso daí foi Imagina, um Cris. presentinho que alguém me mandou mesmo. Depois eu faço uma devolução e vejo quem passou mal do outro lado. Né? Muitíssimo obrigado aí a todo mundo. Um beijo e até a próxima aula, gente. Até a próxima.